Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade, porque Lisboa continua. Desta vez, a minha convidada é alguém que não nasceu em Portugal, mas que já é tão portuguesa como qualquer um de nós. E já vamos perceber porquê. Joana Latka, artista plástica, nascida na Polónia. Olá, Joana. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada pelo convite. É um gosto ter-te aqui nestas conversas sobre a cidade de Lisboa. Olha, diz-me, tu nasceste na Polónia em 1978 e estiveste pela primeira vez em Portugal em 2002. Sim, certo. Quais é que foram as maiores diferenças que encontraste quando aqui chegaste? Quando eu cheguei... Bom, já são muitos anos. Eu no início Assim, o tive primeiro vários impactos. Eu cheguei em fevereiro e contava estar num país muito quente e apanhei muito frio. Apanhei muito frio. E o primeiro impacto para mim foi uma coisa que supostamente não aceitável. Para mim, casas não são aquecidas, não há aqui aquecimentos centrais e foi uma coisa que mesmo foi difícil para aguentar. Agora já me habituei, né? Mas inicialmente não foi nada fácil. Foi assim o maior impacto? Foi primeiro, assim, foi uma coisa que nós não estamos a contar, não é? Em Espanha tens sistema de aquecimentos centrais, não é? Portanto, e não é tão diferente clima, não é? Entre um país e o outro. Agora, os pessoas dizem, aqui está aqui calor, estamos num país muito quente, embora, de facto, desde novembro já começa a dar, se apanhamos ano mais frio, já lembro, desde novembro até março, às vezes, em finais de março, liga aquecimento, porque já estava muito frio. Agora, durante o dia, quando tínhamos dia de sol, para esquecer, mas quando o sol desaparecia, começava a ser frios. Depois regressaste à Polónia e voltas a Portugal, mais concretamente em Lisboa, é isso que nos interessa para a nossa conversa, em 2003. Sim. Começaste por viver na zona do Chiado, uma das zonas mais cosmopolitas, mais movimentadas da cidade de Lisboa. Que memórias é que tens dessa Lisboa em 2003, há quase 20 anos? Foi uma coisa espetacular. Lisboa, na altura, foi diferente. Nós todos sentimos isso, não é? Não tivemos tanto impacto turístico, portanto, havia zonas muito típicas. Eu morava na zona ao lado do Teatro Dona Maria, nestas ruas que sobem lá, digamos, para o Hospital São José. Portanto, uma zona que tinha muita população ainda típica do bairro, não é? Havia também nos domingos na praça, na frente do Bar Ginja, não é? Encontros ao pé do Teatro Dona Maria II, no Rossio. Sim, mas especificamente nesta zona ao lado de Ginja Bar, muitos... Em frente à igreja de São Domingos. Exatamente, que para mim uma coisa, quando eu entrei lá a primeira vez, eu pensei que desmaio, foi um impacto. Um monumento com muita história. Sim, não, e depois esta questão de fogo que destruiu e entre as paredes vermelhas com estas esculturas muito... As marcas do fogo estão lá. Eu sou artista, portanto para mim a coisa visual foi muito forte, não é? Exato. Mas foram impressões, tive já sempre uma comunidade afro-africana, pessoas que venham de países africanos, que depois da leste, não é? Que nós não tivemos agora perdi a palavra, relações com colónias, não é? Afinal, íamos a estudantes, mas Polónia não tinha colónias, não é? Exato. Então não tivemos populações africanas, vivem-se pessoas na rua, não é? Mas não quantidade tão grande, portanto eu fiquei no início tipo, uau, isto
sinto quase como se estivesse em África, mas estão a cantar, dançar. Portanto, foram coisas também super exóticas para mim, muito exóticas de facto. Tu falaste aí na questão da Igreja de São Domingos, tu eras artista plástica, essencialmente ligada à ilustração, ao desenho, à gravura. A arquitetura, o imaginário de Lisboa, tem influenciado o teu trabalho? Sim, sim, sim. As ruas tortas, as Sim. casas, os lenços pendurados para fora, não é? Muito típico para vocês, para nós não, nós estendemos roupa nos sótanos, não é? Dos apartamentos ou dos prédios, não é? Tem zonas comuns onde podes estender as roupas, ou nas varandas, não é? Não se estende de janela para fora, não é? Exato. Podes pendurar a 2 metros, em Alfama tu consegues, não sei, ver, passear lá de roupa, não é? Cuecas, tudo a lingerie íntima, fica fora na rua à vista, tudo A vida gosta, eu achei isso super engraçado, super interessante e foi uma coisa super também influenciada e se olhas bem para os meus trabalhos já te parecem esta estrutura arquitetônica da Alfama, não é? Sim. Que ainda muito não apanha o sistema que Marcos Pombal introduziu, não é? Portanto ainda do tempos Pombalino. Certo. Então, se olhas bem, e o design um bocadinho, sim, gosto de introduzir estes. Mas acho que foi uma coisa que entrou de forma muito inconsciente, não é? Sim. Não estava a pensar, agora Claro. eu gosto de desenhar assim, não é? São coisas que nós já Quando sabemos. percebeste, Não, depois pessoas que conseguem olhar e dizer, olha, isto parece como na rua, não sei o que, não sei o Sim. que, pensar, de facto. aliás, tu em 2007 fizeste uma exposição que intitulaste Um Dia na Cidade. Sim. Ora, tu estavas em Lisboa há menos de 5 anos, ou há cerca de 5 anos. Foi de alguma forma um balanço da forma como olhavas para a cidade? Sem dúvida, sim. Foram narrativas que eu vivi dia a dia, que tive a transformar em imagens. Neste caso, fiz expressão em gravura, portanto, produzi todos os trabalhos em gravura. E foram assim todas as minhas vivências, porque muitas vezes eu fazia exposições ligadas à literatura, à poesia. Já iremos a essa parte também. Mas Já. este foi de minha própria vivência, como eu faço diário gráfico, que eu Sim. depois passei pela imagem. Uhum. Conversas no metro das pessoas, as lutas das velhotas, não é? Conversas, lutas, como digo, dessas discussões, não é? Pela janela, não é? Uma à outra, não é? Tu disseste, aliás, numa entrevista, procuro inspiração na vida cotidiana e em experiências do dia-a-dia que capto com os meus olhos. Registro conversas no metro, no autocarro, no trabalho, no supermercado e depois desenho de memória. Notícias das primeiras páginas dos jornais, confusão e movimento de cidade, discussões entre vizinhas, conversas dos casais no metro, etc. Exatamente, exatamente. Portanto, se isto é muito próximo para mim, porque eu gosto. Eu sou como uma esponja, absorvo e depois passo para a imagem. Não gosto de fazer desenhos ao vivo, nunca faço. Por isso Ao faço, vivo, portanto, na na presença. presença, ou como tens pessoas que fazem diários gráficos de forma tradicional, urban sketches, sentar, Sim, não é sim. desenhar. Não me interessa isso, interessa-me absorver e depois, estando em casa, transformar Isso isso é muito curioso. numa memória, trabalhando só Pois, de memória. porque não estás a fotografar o que vês. Nem Estás a fotografar, a desenhar, falha outra palavra. O Freud explicaria. Mas nem fotografas. Pois, mas pessoas estás a fotografam. desenhar o que recordas. Sim, memórias são. Que giro. Sim. Foi um exercício que eu fiz na faculdade. Nós tivemos na faculdade em Cracóvia, quando eu estudei, no Instituto de Artes. Tivemos um professor na área de design que explorava muito. Nós tivemos muitas aulas de práticas muito académicas, clássicas, no modelo ONU, isso tudo, desenho de perspectiva, mas tive muitos professores muito bons que exploravam, e este professor em particular explorava muito a parte expressiva e sentimental, que design tem de transmitir uma coisa, não além de vista, não é? Tens de transmitir uma coisa sensual, digamos, não é? Sensível, não é? E as memórias. É o mais design de pessoal, memória, pode portanto, haver. e nos obrigava a desenhar de cabeça, digamos, não é? Assim, diretamente de memória. E eu achei isso sempre super interessante, e depois, não sei, como fosse um barco, peguei e comecei A conduzir. a conduzir, a nadar no mar, e achei muito isto. Este tipo de trabalho começou-me muito, e
parte criativa, não é? Como trabalhar as questões de memória, não é? Como as duas pessoas, na mesma situação, podem lembrar de forma diferente, ou até ver um prédio, uma praça de forma diferente, que depende da perspectiva, e como nos podemos isso transmitir para a imagem. E acho isso muito, muito E interessante. então o desenho de memória é certamente diferente, Exatamente. como é evidente. Começaste por viver no Chiado, como falámos, mas depois em Lisboa já viveste noutros sítios. Viveste na Graça, viveste nos Anjos, hoje vives em Alvalade. Que memórias é que tens destes bairros, que são meio diferentes entre si? Eu acho que eu comecei um pouco a minha vivência em Lisboa como os turistas, para sítios típicos, não é? O Chiado, num certo momento, começou muito cansativo pelo transportes, pelos problemas todos, não é? Até para nós é cansativo. Imagino, não é? Por exemplo, eu vi uma rua muito estreitinha que conscientemente tive carro estacionando à porta da casa do prédio e não conseguimos entrar mesmo para o prédio. E depois começam-se coisas muito complicadas, no prédios antigos, com infiltrações, etc. Portanto, tudo é bonito para fora, mas depois, como nós começamos a viver dia a dia, começa-se cansativo, não é? Casas com umidade, esses problemas todos que prédios antigos, quando não são tratados, têm esses problemas. Depois comecei a viver em Graça, que foi também um período muito interessante, gostei muito. Grandes vistas. Sim, foi uma coisa espetacular. Os miradores. Os miradores, sim. Tive ao lado viveram ao lado de uma associação dos moradores de Graça, portanto, a partir de abril ou março, já não lembro, eles começaram a preparar para marchas, não é? Exatamente. Portanto, eu a todas as noites ouvi, e sardinhas, quando se fazia sardinhas. Tinhas a ideia do que eram as marchas populares antes de... Não, Claro que não. uma coisa tipo... Lisboa transforma-se, já percebeste. Sim. Foi uma coisa que eu vi pela primeira vez quando eu estive aqui, no primeiro ano. Foi tipo um evento que... E é uma festa muito visual, sentes uma arquitetura visual. Sim, muito... mais artes performativas, não é? Mas sim, sem dúvida, não é? Mas eu apanhava os treinos delas, não é? Portanto, Exato. chegava à altura das marchas, eu já sabia Os a ensaios. classificação no clube, não sei se chama-se clube, como chamam-se associações, não é? De Graça, eles tiveram essas... Que é gente que trabalha durante o dia e ao final do dia de trabalho, voluntariamente vai ensaiar a marcha. Atenção. Pois, imagina, foram horas sempre muito tardias, não é? Depois foi É uma fase de dedicação sardinhas, enorme. Sim. Chegou a altura que já não dava a abrir janelas, não é? Porque todas as vizinhas faziam nos pátios sardinhas. Pois. Pois, isto foi complicado, um bocadinho. Ao ponto que já não como sardinhas. Espero que volto. Mas não, foi engraçado, gostei de viver em Graça também. Depois passei para Anjos, portanto, tipo, deslocalizar-se de bairros típicos, né? Passei para bairros... Anjos onde? Mais bairro das colónias? Bairro das colónias. Colónias? Mas foi antes do boom, antes do boom turístico, portanto, foram... Conheço muito bem. Isso muito engraçado, não havia, assim... Forno de tijolo? Sim, eu morava do outro lado, na rua da Ilha São Tomé, portanto... Ou da Ilha de São Tomé. Do outro lado de tijolo, não é? Que é o limite do bairro das colónias. Depois começa o bairro de Inglaterra. Exatamente, eu morava mesmo ao perto. Poeta Milton, Cidade de Cardiff, Manchester. Foi mais muito calminha a zona, muito do metro. Portanto, Mas é uma zona que perdeu muito comércio. na altura, quando eu vivi, sim. Tu moraste lá há quanto tempo? Até 2012. Sim. Já não tinha muito. Já não tinha muito. Até havia um cafezinho qualquer, uma padaria, pronto, temos lá mini preço, não é? E mais nada, não é? E isso foi também complicado, tinha saído sempre mais longe para fazer compras. Depois eu saí dali, mas já Padaria em 2012 já só tinhas do lado da praça. Sim, uma única. Mas quando eu era criança, no extremo da rua da Ilha de São Tomé, Também havia havia. com certeza. Aliás, aquela esquina, os 4 pontos da esquina eram 4 lojas. Hoje não há nenhuma. Pois, não sei como é agora, mas acho que muitas, eu depois saí em 2012 e começou este pico turístico e começaram a instalar-se muitas lojinhas, cafés, muitos bares, assim, mais... Mas isso é mais para baixo, lá está, isso é que eu te perguntava. Mas ainda na praça, nesta pracinha da escola... Mas da Ilha de São Tomé para o bairro de Inglaterra, não há nada. Sim, lá... Dali até à Penha de França, não há nada. Sim, lá não, mas
Sim, Esta sim. zona. Foram do tijolo, a caminho do Mas antes da Independência. escola, esta escola primária, não é, que é o domingo. Praça das Novas Nações. Aos sábados, acho que foi uma escola. Eu estudei nessa escola. Tens aulas de chinês, portanto, nós no fim de semana, ao sábado, tivemos lá, tipo, comunidade chinesa a ocupar com carros com crianças. Arroios é a freguesia da Europa onde se falam mais idiomas. Eu acredito, eu acredito. É uma coisa incrível. Mas como eles tinham lá de Incrível. escola, então os sábados notava-se praticamente, eu sentia às vezes sair lá, quando ia para apanhar o metro da cara, que passo de um mundo para o outro e eu parece, sinto-me tipo, estou, não sei, China, não é? Tipo, Mas isso é Lisboa, já viste? Tu vens da Polónia, estás em Lisboa e estás-me a falar da comunidade chinesa. Isso é Lisboa. Sim. Isso que acho que é muito interessante e muito rico, não é? Sim, 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 sim. Depois eu fartei-me muito dessas coisas, muito depois da vida dia a dia, não é? E foi complicado lá, tipo, estacionamentos. Sim, isso é complicado. Não sei se devia parar isto, mas gravar o vídeo nos cocós na rua, das pessoas não apanhar dos cães. Às vezes senti que tinha. Passar a rua tinha sentido. Mas é bom que as pessoas pensem nisso. Foi uma coisa muito desagradável, não é? E depois surgiu a situação com crise, depois as rendas começam a baixar um bocadinho. E eu encontrei um apartamento em Alvalade. Eu voltei um bocadinho. Que é o contrário, é comércio, porta assim, não é? Mas para mim foi uma coisa, eu não contava, não sabia, foi questão financeira, simplesmente foi a casa que precisava na altura, foi entre Campos e Avenida de Roma, nos Estados Unidos, nesta zona. Sim. E encontrei um apartamento com condições para mim muito bons e com preço muito simpático, do mais barato que eu pagava na E a relação com a vizinhança era a mesma que nos Anjos? Não. Pois. Era isso que eu gostava de ouvir. Não. Mas eu agora Não se pode ter tudo. não pode ser tudo, mas também outra questão se colocou, porque eu, quando eu passei a viver em Alvalade, depois descobri-se do comércio, eu senti que eu voltei para a arquitetura mais próxima à minha cultura, não é? Socialista, não é? Porque vivi nos bairros assim, com espaços amplos, com passeios, não é? E muitos verdes, jardins pequeninos para trás e Campo Grande, e depois Mata de Alvalade, sítios super interessantes em Alvalade, que eu não sabia, foi uma coisa que depois eu descobri, não é? Eu pensava na Avenida de Roma, Estados Unidos, Jesus Maria, movimento, mas depois para trás, quando entras nessas ruas para trás, na rua António Patrício, por exemplo, cada quadrão. Conheceste a Biblioteca dos Corchão? Sim, eu paro. Tem um jardim magnífico. Agora já está renovado, com Certo. quiosques. Antes Exato, ainda estava exato, fechado exatamente. e estava um bocadinho mas pronto, com ateliês lá começaram a Exatamente. galeria e quadro e ateliês de artistas começaram, pronto, de novo, digamos, a trabalhar. A galeria sempre funcionava, não é? Mas acho que ateliês a uma certa altura foram um bocadinho parados, não é? Depois fizeram os concursos, etc. Mas havia um restaurante lá que também foi depois fechado. É o bairro da mítica 111. Pois, sim, 111 está sempre do outro lado e funciona muito bem. Mas foi essa fase da minha vida que eu tive a criança, sem querer, afinal, comecei a viver num bairro mais favorável para crianças. Certo. Então, espaço para passar carinho, não é? As escolas, sítios onde eu tenho muita facilidade, eu vou a pé para uma criança para a escola, não é? 10 minutinhos, não chega. E estava muito a contar a ação dos vizinhos. É diferente, mas de facto criou-se uma comunidade, eu criei uma comunidade ligada muito ao meu filho, amigos da família da escola, não é? Que eu não sei Diz que se... têm filhos da mesma idade. Pois, mas não sei se noutras zonas de Lisboa eu não tive, é porque não tive filhos, não é? Exato. E foi também uma atividade, digamos, mais noturna, não é? Sair com pessoas... Já iremos a essa parte. Agora, a Alvalade talvez já tenha relações com os vizinhos, não é? Mas... É um bairro de muito comércio. Muito. Há muitas lojas famosas antigas. Sim. E depois lojinhas pequeninas e farmácias abertas quando tens criança pequena, que apanha febres os sábados, domingos, podes ir comprar
5 minutos a pé a casa, medicamentos, e não são farmácias que são de lista, que só funcionam este dia, mas estão sempre abertos, portanto, muito... Quais é que são os locais onde gostas de passear, quer sozinha, quer quando estás com o teu filho? Eu Em Lisboa. gosto muito a natureza, os parques. Portanto, Campo Grande, embora Campo Grande é bastante cheio, eu gosto das zonas mais que fazias, Mata del Valado, não é? Sim. Para mim, um sítio mais que gosto neste momento, porque não é tão laranjadinha, tens quase, digamos, mata, não é? Sim. Eu gosto disso, não é? Antigamente, quando eu senti falta de verde, isto é uma coisa que agora estou a lembrar, quando me perguntaste as diferenças, que eu senti que Polónia é muito verde, não é? E aqui tens muita... na cidade nós temos muitas zonas entre prédios com jardins, com relva e tudo. E aqui tens tudo caçada e no centro tens pequeninas zonas, em Bernardo Valadares é um bocadinho diferente, não é? Ou bairros mais afastados do centro também. Mas antigamente às vezes pegava no comboio e ia para Sintra para absorver, digamos, para carregar a bateria de verde. Sim, tem mais. Tens outro microclima que, claro, permite para plantas e grãos que passam de todo lado, não é? Mas quando eu senti falta dessa natureza ia para Sintra. Agora já em Valadares já não pratizo tanto, não é? Vou para zonas que gosto, embora no verão, Mata del Valado também já não tem tanta verde como agora, por exemplo. Em pequena escala teremos sempre o Jardim da Gulbenkian. Pois, isto também é um pequeno oásis. Sim, oásis, sim. É um pequeno oásis. Muito giro, mas agora eu tenho um cão, portanto já não consigo ir. É mais complicado. Muito complicado, não posso ir lá com o cão. Olha, falemos agora de uma outra vertente tua, do teu trabalho. Tu estás com uma exposição na Galeria Monumental que se chama... Sanatório sob signo de clepsidra. Acho que eu digo bem, porque eu sou... Sanatório? Sob signo de clepsidra. Sob o signo de clepsidra. É isso, exatamente. Muito bem. Está até 2 de junho na Galeria Monumental e são trabalhos inspirados em contos de um escritor polaco, justamente, o Bruno Schulz. Exatamente. Tu estás a falar um bocado nisso, gostava que desenvolvesses. A literatura costuma ser uma inspiração para o teu trabalho. Sim, muitas vezes. Mas quando eu faço trabalhos para exposição, como foi neste caso, eu não faço ilustrações. Certo. Do ponto de vista tradicional, eu não pego os textos certo e ilustro. Eu leio, depois eu faço a mesma coisa como interpretações minhas de memórias, de vivência dia a dia, não é? Faço a mesma coisa do livro. Eu leio, eu sinto e depois desenho de memória o que eu senti, os momentos. Gosto de transmitir mais isso do que propriamente a ação, uma coisa concreta e certa, não é? Obviamente, eu tenho muitos também trabalhos na ilustração, e são coisas já trabalhadas, não é? Por um livro, por uma coisa, poema, ou revista, pega-me isto, então já faço especificamente para este tema, não é? Mas quando eu posso fugir e trabalhar mais de memória, trabalho mais de memória, que acho mais interessante. O livro é super interessante, é editado em português. O autor Bruno Schulz também tem outro livro, Lojas das Canelas, acho que é o mais conhecido. Sim. Portanto, eu optei para este que é menos conhecido, mas para mim é mais interessante, muito metafórico e metafísico, e recomendo a toda a gente ler, porque é muito interessante. Estavas a me perguntar título e estava a sair sem polaco, não é? Portanto, travei, às vezes ainda tenho esses problemas. Do lado de lá agradecem. Sim. Este autor é um autor que acompanha-me há muitos anos, desde minha
juventude, nos 20, 18, não sei quando. Nós lemos antes na escola, né, como leitura obrigatória. Já não lembro se são os 2 livros ou são um, mas foi no início, acho que da faculdade, que eu voltei a ler e perceber mesmo a sério a grandeza destes textos. Bruno Schulz é um artista plástico também, gravador, tive uma vida muito curta, muito trágica, vivemos tempos muito complicados, tivemos na nossa história, mas se vivia mais tempo, conhecemos gente que produzia, muita coisa foi destruída, e não temos condições, não há hipótese para recuperar ou para ter acesso para consultar, porque não conseguiram encontrar, ou tudo foi queimado e estragado, não é? Mas há trabalhos gráficos na gravura que eu fazia muito bonitos. E eu fiz muito esforço para não ir voltar a ver trabalhos dela, para não fazeres o que já estava feito. Sim, para mim não influenciar demasiado. Voltei a ver trabalhos dela depois de acabar o meu trabalho. Não é? Um outro trabalho que desenvolveste foi em relação com a escrita de um autor português, o Gonçalo M. Tavares, e a sua série O Bairro. Sim. Isto foi muita coisa engraçada, porque de facto foi uma proposta nos dada e eu fiz. Isso foi uma exposição coletiva, mas foi acho que a primeira vez que eu saí um bocadinho da caixa e não fiz apenas o design, eu fiz uma instalação. Ou seja, eu comecei a criar design e brinco a questão de lençóis, né? Porque o bairro, o que Tavares escreveu, né? Gonçalo escreveu, caracterizava muito o bairro, né? E eu queria aqui fazer uma brincadeira e dentro de ilustrações que eu criei, e designs de facto não foram ilustrações, porque também trabalhei de modo de memória, criei várias imagens que depois juntei e montei numa espécie de instalação, não é? Lá está, as tais memórias de Lisboa. As minhas, para não ficar apenas um trabalho só, uma interação entre mim e ela. E como eu vejo o bairro, eu quero ver o bairro, não é? Portanto, exatamente. Mas lá está, as tuas memórias de Lisboa entraram em linha de conta. Sim, entraram. Portanto, montamos na galeria uns fios, penduramos desenhos assim, com lenços. E na altura uma das artistas que participou também nesta exposição tinha uma filha que tinha acho que 5 ou 6 anos e ela andava à volta dos papéis como fosse. Isso eu lembrava eu que fosse miúda, pendurada e no campo onde os meus familiares viram. Nós andávamos a correr entre os lenços. Então eu tinha memórias também ainda minhas do passado para lembrar. É uma imagem bonita, sim senhor. É tal o teu interesse pela literatura que estás a fazer um doutoramento, não é? Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sim, mas faço na área de História da Arte, sobre gravura, minha área de especialidade, eu estudei na Polónia, conheço muito bem do ponto de vista técnico. E como eu cheguei aqui, comecei a procurar, a pesquisar informações e não encontrei muita coisa, quase nada, não é? Aliás, comecei a aprender português para poder encontrar alguma informação, porque precisava também aprender português, não é? Eu não falei em nada, não é? Ainda não falamos sobre isso, mas não falei. E então comecei as duas coisas a procurar e a aprender também, porque de facto eu venho da cidade onde a gravura é no primeiro pedestal, temos um trienal importantíssimo de gravura que agora há 2 a 3 anos. Ou seja, é uma expressão artística muito valorizada. Muito, e é especificamente na minha cidade. Eu cresci com gravura desde pequena, havia exposições. Este trienal traz artistas de todo o mundo, portanto, não só foi coisa local, tivemos exposições da Coreia, da China, dos Estados Unidos, do Canadá, de todos os pontos do mundo. Com coisas super diferentes e diversas. Eu chego cá e isto também foi um bocadinho para mim, a aprendizagem na faculdade está bem diferente. Conheces o meio artístico português hoje? Sim, conheço. Eu, olhando para o teu trabalho, há pelo menos 3 nomes que me saltam logo à ideia. A Paula Rego, a Alice Geirinhas e a Bárbara Assis Pacheco. Sim. A Paula Rego, obviamente, toda a gente conhece o trabalho dela, pelo facto que também trabalhava em gravura e trabalha ainda, embora tenha idade já muito
avançada, não é? Já não é tão fácil, como podem ver máquinas, não é? Exato. Eu julgo que ela tem uma assistente que ajuda, não é? Mas, Estamos a falar em termos de imaginário, sim, sim, em termos de... E depois é uma coisa que eu muito aproxima-me porque ela é muito figurativa, não é? Tal como tu, que recorres à figura humana, mas muito transformada, lá está pela dimensão onírica de que falavas há pouco. Sim. E ela também é muito a procurar a inspiração na literatura, portanto, numa certa forma, identifico muito o trabalho dela, eu gosto muito, gosto. Depois falaste de Alice, não é? Alice Geirinhas. Eu também tenho uma coisa, trabalhos em gravura e bem desenhado. Alice cruzei com ela várias vezes nos situações de encontros artísticos, não é? Conheci pessoalmente, também tem um trabalho muito interessante. A Bárbara, não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho porque também está... E compreendes porque é que a trago à conversa? Porque ela também faz, não sei se... A nível de como ela trata a figura humana também, não está? E eu não conheço trabalho figurativo. Eu vi trabalho dela na Galeria Monumental e pensei que por isso estavas para contar, por causa de que agora tu também tens exposição monumental. Coisas que terão alguma ligação com o Miró e... Não cheguei. Eu vi a última exposição que ela tive lá foi paisagens. Portanto, não conheço o trabalho dela figurativo. Embora ela tive uma coisa na Drawing Room, na feira, acho que foi lá que vi, que Monumental estive a expor, e foram umas caras também, umas figuras, uma coisa das mulheres, não foi? Das casas de banho. Não sei se tu agora lembras bem uma história qualquer. Não sei se não estou agora já estou a imaginar a pessoa. Já estás a inventar por cima do trabalho da certeza. Falemos então de outra faceta tua. Tu já trabalhaste em bares, em restaurantes, em Lisboa. Hoje és uma Joana mais diurna, mais noturna? Sempre foi assim? Conta-nos um pouco. Toda a vida foi noturna. Toda a vida. Trabalhar nas bares foi uma tarefa muito fácil para mim, porque estive a trabalhar na faculdade e depois aqui também no início, não é? O primeiro trabalho que mais fazia contrato, se não sabe, para falar bem português, é trabalhar na restauração nos bares. Depois minha vida mudou bastante, comecei a dar aulas na faculdade, muitas vezes tinha aulas às 8 de manhã, portanto tínhamos de acordar muito mais cedo para estar pronta às 8 e dar aulas. Mas antes assim, ainda estava a ser uma menina de noite, digamos, que eu gosto. Eu sou mais concentrada, trabalho, tenho mais, pronto, na altura, pelo menos. Outra calma, não é? Outra calma e eficaz e produção e produtividade diferente. Bom, desde que tenho filho, já a minha vida mudou bastante, porque, pronto, acordo muito cedo e quero atenção e já tenho que estar... Eu não posso ficar agora de 3, 4 de manhã para trabalhar, não é? A desenhar, não é? Depois tenho pequenino, já não é pequenino, já tem 7 anos e quero muita coisa, não é? Quero passear aqui, quero ir aqui, fazer isto ou isto, então... agora já comprei dos meus amigos que às vezes à meia-noite eu falo, estás dormir? Mas às noite, a sério, agora estou a compreender, não é? Como é que é dar aulas numa universidade e, como tu disseste, tiveste que aprender a língua, portanto, dar aulas numa língua que tiveste de aprender já adulta? Não sei, acho que isso, eu gosto, eu acho que está a correr bem, mas acho que é uma pergunta para alunos, não para mim. Agora já estou quase 20 anos, portanto é diferente. Não é? Eu comecei a dar aulas em 2008, portanto já estava há alguns anos. Falei português, não foi uma coisa super elaborada, digamos. Mas como eu tive a dar aulas, eu sempre tive a dar aulas práticas, não é? Portanto, é diferente, não é? Eu imagino para dar aulas de teoria e precisa já ter nível de língua, certo. 1 ou 2 horas falar, não é? Eu às vezes desenhava juntamente com alunos para mostrar coisas que não conseguia expressar. Dizer, exato. Mas o facto, acho que eu não falei tão bem, foi um factor que obrigava-me a ser mais a visual para alunos. Eu trazia muita coisa, a parte visual, expositiva para elas, desenhar com elas, mostrar. E eu percebi que alunos gostam muito disto, porque estavam muito habituados a ter aulas bastante, tipo, com essa distância. Sim. E eu quebrava isso. E depois eu trouxe esse método do meu professor, que já estive a falar,
e estava muito a introduzir parte, eu estou no curso, estou trabalhando no IAD, que é muito a escola de design, portanto eu estou a dar aulas de ilustração, design e comunicação visual, portanto não são aulas de clássico design, mas parte criativa. Portanto, eu trabalho na área de criatividade com alunos e eu puxo sempre parte de memória, de design, para eles aprenderem a expressar o que querem fazer através de imagens do que de design de vista, não é? Enfim, podem não expressar o que nós sentimos, não é? Mas como eu introduzi este método que o meu professor me ensinou, eu sempre tinha aulas cheias. Eles perguntam-te coisas sobre a Polónia? Sim, sim. Agora já não é tanto, mas na fase inicial tive alunos que sempre perguntaram alguma coisa. Não é? Às vezes foram coisas super interessantes, como eu trocava palavras tipo cesora com cenoura, pedíamos para trazer cesouras, mas diz cenouras, portanto trouxeram cenouras para a aula. Não é? Portanto, tivemos que fazer coisas com desenhar cenouras. Às vezes foram coisas muito engraçadas. Mas o facto que eu fazia muito esforço para ter esta ligação de comunicação sem qualquer problema, percebi que tinha mais valia na aula e muitos alunos percebiam mais. Gerava confiança. Não, eles diziam que compreendam mais minhas aulas do que outros professores que foram portugueses. E eles contam-te coisas sobre Lisboa? Estes que estão de cá, sim, mas há muitos que não. Às vezes eu mostro-lhes artistas, sítios de Lisboa que eles não conhecem. Há alguns que eles vêm cá, eu mostro e ela te diz: vergonha, são lisboetas, não sei eu. Recordas de algum sítio que tenhas mostrado alguém que não conhecia? Mais ligada a galerias, sabes? Sim. Sítios assim, né? Sabes? Esta geração nova é muito ligada para tudo online, né? Portanto, sim, às vezes. E a cidade é para se descobrir caminhando. Claro. Não fama, estas morais, onde não Saraiva, eles não sabiam, desculpa lá. Exato, não é para ver no computador. Não, por exemplo, um aluno fez-me a apresentação, um grafite muito interessante de fora, dos Estados Unidos, não sei o que, mas já fiz aqui também, Lisboa, na graça, não sei o que. Ai, não sabia, mas a vergonha, por aqui. Fazem brincadeiras. Claro que sim. Joana, mesmo para terminarmos esta conversa, peço-te que termines a frase como te ocorrer. Ok. A minha Lisboa é... A minha cidade. E não é pouco. Muito obrigado, Joana. Foi um gosto. E pronto, foi assim a nossa conversa com Joana Latka, artista plástica, ilustradora, gravadora. Porquê? É fácil, porque Lisboa continua.